Capítulo 10. De relance, em casa das Anicetos, pareceu a Amélia que aquela fotografia colocada sobre a cristaleira da sala trazia-lhe algo muito significativo, mas não conseguia atinar com o quê. Após a primeira visita, voltara para casa mergulhada em cismas, buscando relacionar a foto com seu estado emocional. O porta-retrato de madeira, com enfeites de prata lavrada, exibia um rosto austero, porém simpático, de homem aparentando pouco mais de 30 anos. Observara-lhe a fisionomia várias vezes, disfarçadamente, a fim de não forçar logo no primeiro dia revelações que talvez não agradassem suas amigas fornecer. Em casa, tentara recompor mentalmente os traços entrevistos, sem lograr êxito. Era como se algo desejasse retornar-lhe à memória com insistência. Dias se passaram, até que, certa vez, havendo-se deitado exausta, após as costuras que executava todas as noites ao lado da sogra, como complemento para o ganho da casa, sentiu que um torpor diferente a invadia. E de súbito, vislumbrou um rosto fluídico perto do seu ao mesmo tempo, que percebia sair de seu corpo físico em repouso um braço diáfano encaminhando-se na direção do outro que se lhe adiantava, do fantasma incompleto, para juntar-se a este num aperto de mão cordial e feliz. Seu coração batia descompassadamente e uma sensação rara de felicidade invadiu-a, como se reconhecesse naquela criatura uma pessoa muito amiga, a quem, entretanto, desconhecia nesta existência. A presença espiritual imediatamente se esfumou, persistindo a sensação de estranha alegria e confiança que a invadira. No dia seguinte, adiantou-se para o serviço, pensando naquele acontecimento bastante insólito. Recuava ante a ideia de contá-lo a qualquer pessoa, pois conhecia a reação costumeira e a frase comum: "Você está louca". No entanto, havendo prometido a uma das irmãs Anicetos o nome de um remédio especial contra úlceras, nome esse que andava repetido de boca em boca por toda a indústria, retornou à casa das conterrâneas, portando o prometido. Ao ser recebida novamente na sala pequena, porém bem decorada, seus olhos foram de novo atraídos para o retrato colocado sobre o mesmo móvel do outro dia. Imediatamente uma emoção incontida tomou conta de todo o seu ser. É que somente naquele instante parecia reconhecer a identidade do dono da fotografia. Por incrível que fosse, aquele era o rosto da pessoa que lhe surgira de súbito na noite anterior, a quem parecera reconhecer de outras existências. Em face da sua emoção, Rosa, a mais velha, perguntou-lhe: "Que foi? Você o conheceu? Por que está assim tão sensibilizada? Quem é este homem, Dona Rosa? É seu parente?" E sentou-se, porque suas pernas estavam trêmulas. A mulher, estranhando aquela atitude, reiterou a pergunta: "Que sabe você sobre o Mauro? Conheceu-o? Por acaso estaria ainda vivo? Não sabemos do Mauro desde 1949. Foi dado como desaparecido. Mas todos ainda alimentamos a esperança de um dia vê-lo ressurgir à nossa frente." Num impasse, o coração de Amélia. O que deveria fazer? Se revelasse o acontecimento da noite anterior, não estaria, de certa forma, confirmando a morte e, portanto, trazendo grande tristeza às irmãs que o adoravam? Mas tinha necessidade também de esclarecer aquele mistério. Por que o irmão daquelas criaturas lhe teria aparecido em espírito? E por qual razão sentir aquela felicidade, como se houvera sido de fato grande amiga sua, mas sem conhecê-lo nesta encarnação? Esperava que elas desviassem o assunto, o coração em sobressalto, sem saber o que proferir. Finalmente conseguiu expressar-se: "Não, creio que não o conheci. É que, bem,
Ele é parecidíssimo com o Dr. Geraldo, um dos advogados lá da indústria. Satisfeita com a ideia súbita que a salvara da situação difícil, prosseguiu falando nas excelências do remédio cujo nome ele trazia e que já houvera sido experimentado por inúmeras pessoas da fábrica, sempre com ótimos resultados. Sob os agradecimentos das conterrâneas, despediu-se e foi para casa, onde encontrou Dona Glória, recolhida ao leito, cercada pelas duas crianças. A vozinha está doente, mamãe. O pequeno acompanhou a irmã gritando. Vovó tem dodói. De fato, Dona Glória já não havia passado bem o dia anterior, e agora aquela indisposição, os vômitos, a dor de cabeça fortíssima, olhos injetados, traziam preocupação a Amélia. Pensando em como poderia tratar dela, com os modestos recursos que lhes restavam até o dia de novo pagamento, a nora afastou-se e, com um não há de ser grave, deu um pouco de confiança à pobre velha. Todavia, na pequena sala, sentou-se pesadamente junto à mesa e, fechando os olhos, procurou o conforto da prece. Jesus, sois nosso mestre e guia. Socorrei-nos, amado Jesus, nesta hora de dificuldades. Dai-nos os meios necessários para conseguirmos o tratamento indicado. O pequeno João acercara-se da mãe e, carinhosamente, procurara subir-lhe ao colo. Ela afastou a cadeira de junto da mesa e apanhou o pequeno, enquanto procurava uma solução que devia ser encontrada aquela noite mesmo. Maquinalmente, dirigiu-se até o quintal para recolher a roupa do varal. Todas as manhãs, antes de seguir para o trabalho, ela cuidava desse item, deixando tudo já ensaboado, para ser enxaguado e esticado no varal, coisa de que a velha companheira se desincumbia perfeitamente. Aquela noite, contudo, a roupa permanecia dentro do tanque. De maneira enérgica, enfrentou mais aquele empeço, indo assim que pôde verificar como estava passando a sogra. Como a encontrasse adormecida, voltou à cozinha para providenciar rapidamente uma refeição modesta. Apenas as duas crianças jantaram. Enquanto ambas tagarelavam à mesa, foi até a casa da vizinha, que sempre a acudia, expor-lhe o problema. A boa mulher sugeriu prestativa. Por que não telefona ao Sr. Manuel da farmácia? Quem sabe ele pode receitar alguma coisa? Amélia sentiu, nessa opinião, uma grande confiança. Tinha certeza de que Jesus não a desampararia e talvez já estivesse ajudando-a, através dos mensageiros espirituais, que pela boca da companheira enviavam-lhe a sugestão para a providência mais aceitada. Foi até a pracinha e, após detalhada conversa com o farmacêutico, adquiriu o remédio que haveria de restituir a saúde à sogra, vitimada por uma indisposição do aparelho digestivo. Após várias doses, a senhora conseguiu levantar-se no dia seguinte e cuidar dos afazeres da casa, a fim de não deixar sobrecarga para a nora. Aquela noite mesmo, Dona Glória escreveu a seu irmão mais novo, residente em Minas. Na carta, lamuriava-se contra os excessos de trabalho, dizendo que se soubesse o que a esperava naquela casa, jamais teria se mudado para ali. Derramou na missiva todo o cansaço e desencanto daquele dia passado entre dores e achaques. Havendo deixado a carta sobre a mesa, sem o cuidado de dobrá-la sequer, a velha parecia estar agindo assim propositadamente, como que desejando fosse ela devidamente lida pela nora. Pois foi o que sucedeu. Sem revolta, mas com certa tristeza, a nora entregou-lhe a missiva, dizendo-lhe lacônica: esqueceu isto sobre a mesa, Dona Glória. E deixando a criatura sem ter o que responder, senão uma obrigada, em voz baixa, afastou-se. Não poderia tratar mais detalhadamente do assunto com a companheira, sem antes preparar-se vibratoriamente.
pelos conhecimentos que possuía e também pelas experiências anteriores com a própria sogra, sabia do perigo de abordar determinados assuntos delicados com pessoas emocionalmente instáveis, o que demandava um condicionamento anterior. Adiou a conversa para o momento em que estivesse com maior adequação espiritual, cujos preparativos incluíam uma prece muito bem feita. Ah, quantos dissabores não seriam evitados se as criaturas parassem para raciocinar, antes de se acercarem das pessoas, para entendimento sobre assuntos difíceis. Tudo depende da intenção daquele que procura o outro. Amélia, certamente, mantinha sua amizade pela companheira. Sabia que, acima de tudo, cabia a ela própria a atitude de maior responsabilidade. Era mais jovem, possuía uma fé inabalável e professava o espiritismo. Como deixar-se levar por um instante de mágoa e prejudicar o resto da vida também pelo remorso de não haver usado de suficiente controle? Perante o impasse, resolveu dar um certo prazo. No dia seguinte, provavelmente, poderiam entender-se. De fato, envergonhada perante a nora, Dona Glória abdicou de sua ideia de abandono. Escreveu nova carta ao irmão, contando os últimos acontecimentos banais e as gracinhas dos 2 netinhos.